E aí, pessoal, tudo jóia com vocês? Aqui quem fala é o Antônio. E o Bruno. E o ano passou, eu espero que o ano novo de vocês tenha sido muito bom, igual o meu, mas as aulas continuam. E aí, Bruno, o que que a gente vai aprender hoje? Hoje a gente vai falar de uma coisa muito legal que são os selenterados. Mas o que que são os selenterados, né? Esse nome esquisito, mas um nome esquisito aí. Então, a gente vai ver daqui a pouco, mas não sai daí que a aula hoje vai ser bem divertida e interativa. Vamos? Então bora lá. Selenterados. Pela foto do fundo, você já pode desconfiar quais são os animais que pertencem a esse grupo, não é mesmo? São as água-vivas, os corais, as hidras e também um tipo de água-viva. É uma priminha dela que se chama quitenóforos, que não são iguais, mas são bastante parecidas. Vamos ver? Os representantes desse grupo selenterados. E neles estão as águas-vivas, corais, caravelas portuguesas, anêmonas e os quitenóforas. Aqui na primeira foto de cima a gente vê coral, que são uma colônia de selenterados. Na foto mais embaixo a gente vê uma água-viva. Do lado dela a gente vê um quitenófora, também conhecida como geleia pente, e lá embaixo uma caravela portuguesa, que pode parecer que é um animal só, mas na verdade é uma colônia de quinidários. E por que eles recebem esse nome selenterados? O que significa selêntero? Então, esse nome é por causa que a cavidade digestiva deles, ou seja, para onde o alimento vai depois que eles engolem, entre aspas, se chama selêntero, que seria o equivalente ao nosso estômago, onde o alimento fica lá para ser digerido. Mas, como a água-viva não tem bumbum para fazer cocô, ela acaba que faz o cocô pela boca mesmo. Então, quando ela pega o alimento, pode ser um peixe, como a gente vê nessa imagem, e cai nos tentáculos dela, que são cheios de células urticantes, queimam. Não sei se vocês já foram na praia e alguma vez foram queimados por alguma água-viva, e dói bastante. Se algum peixe ou algum outro alimento cair nesses tentáculos, ele vai ser capturado e levado para a boca. A boca da água-viva se chama enter, mas você pode chamar só de boca mesmo. Depende do quão próximo você é dela. E a cavidade depois da boca se chama selêntero. Após o alimento entrar pela boca e parar nesse selêntero, ele vai ser digerido lentamente, e depois que a digestão terminar, ele vai sair pela boca por onde ele entrou, igual a gente vê na imagem. Então agora nós vamos falar um pouco mais, né, sobre esses dois filos, esses dois grupos que nós falamos para vocês no início, que são os quinidários e os quitenóforos, né, que formam esse grande grupo que são os selenterados. Eles, como o Tonhão já disse, são organismos que vivem em ambientes aquáticos, né? E a sua maioria é encontrada no mar, nos oceanos, né? Eles são de ambientes marinhos. E nós podemos citar como exemplo as águas-vivas, que todo mundo já conhece, né? Todo mundo já viu uma água-viva, de longe é o mais conhecido. Provavelmente você já viu uma imagem, algum desenho de alguma água-viva. Mas nós também temos as anêmonas do mar, né? Igual naquele filme Procurando Nemo, não sei se vocês já viram, mas a casa do Nemo, que parece uma planta, assim, na verdade não é uma planta, é um animal e é uma anêmona. E nós também temos os corais, como esse dessa foto. Toda essa estrutura aqui é um coral. E os quinidários, eles são conhecidos dessa forma por conta de uma estrutura que eles têm, que são os quinidócitos. Os quinidócitos são células que estão localizados em todo o corpo desses animais, mas principalmente nos seus tentáculos. É uma estrutura particular dos quinidários, que ela apresenta um nematocisto, que é uma estrutura perfurante que quando você tocar esse animal, ela vai te perfurar e vai liberar uma substância urticante que vai causar uma queimadura. Então, se você tocar numa água viva, como a gente já sabe, você vai ser queimado, assim como numa anêmona do mar e num coral também. Os quinidários, eles não apresentam um sistema circulatório como nós possuímos, né? Eles não possuem o sangue ali, todo aquele sistema lá de veias e artérias. É um animal bem simples. E o seu sistema digestório também é incompleto, como o Tonhão falou. A sua respiração é feita através de difusão. E os quinidários, que é uma coisa muito interessante, são os primeiros animais a apresentar neurônios, né? Então, apresentar células nervosas ali, um sistema nervoso bem primitivo, mas ainda assim um sistema nervoso. Como eu disse, é um sistema nervoso bastante simples. E a reprodução dos quinidários. Você pode olhar esses animais que parece até uma planta, mas que é um animal, e pensar como que isso vai se reproduzir.
A reprodução dos quinidários pode ser feita de duas formas: uma reprodução assexuada e uma reprodução sexuada. A reprodução assexuada é muito comum, por exemplo, nas anêmonas do mar e nas hidras de água doce. Então, aqui, nessa imagem de baixo, nós temos o exemplo de uma anêmona do mar. Essa anêmona, ela tem uns brotinhos na superfície do seu corpo. E com o desenvolvimento desse ser vivo, desse animal, esse brotinho vai começar a crescer até ele se desprender do corpo e formar um novo indivíduo. Então, era um broto que virou um novo indivíduo. Essa é a reprodução assexuada, porque não teve ali o envolvimento de gametas, não teve toda essa burocracia para surgir um ser vivo. E aí nós podemos falar também da reprodução sexual, que é possível graças à existência dos quinidários dioicos, né? Ou seja, quinidários de sexos separados ou monóicos que são hermafroditas, né? Possuem os dois sexos. O óvulo feminino, ele se encontra na superfície corporal desse animal, né, desse quinidário. E aí ele vai ser fecundado pelos espermatozoides que o macho libera na água. Então o macho vai liberar os espermatozoides, ele vai ter a superfície do corpo, né, do indivíduo feminino e vai fecundar aqueles óvulos ali. Porém, não é sempre que acontece isso, porque a maior parte das vezes os dois gametas vão ser liberados e vão se encontrar na água. Então vai ser uma fecundação externa. Ou seja, a fêmea liberou o gameta dela, o macho liberou o gameta dele na água. Vai fecundar e ali na água mesmo, de forma externa ao corpo desses animais, vai nascer um indivíduo. E uma coisa que é muito importante que nós vamos falar mais para frente é sobre a alternância de geração, né, dos quinidários. Que, por exemplo, as medusas, aqui, né, as águas-vivas, como vocês estão vendo, aqui nós temos uma medusa adulta, uma água-viva, ela libera o gameta na água, que vai ser fecundado pelos espermatozoides, e aí ela vira uma larva, né, uma larva ciliada que vai virar um pólipo. O pólipo é a fase desse animal onde ele está céssio, ele está firme no chão, então ele não é livre, não fica nadando. Essa é a alternância de geração. A água-viva, antes de ser esse animal bonitinho que a gente conhece, tem essa fase de pólipo. E aí vai acontecer todo um brotamento até a medusa jovem se desprender e ser um animal livre, natante que ela é. Agora, falando um pouquinho mais sobre a anatomia dos quinidários, vocês já pararam para pensar como que uma água-viva é gelatinosa? Então a gente vai trazer um pouco da explicação agora. Ela é gelatinosa porque o tecido de sustentação, ou seja, que dá consistência para ela, se chama mesogleia e fica dentro do corpo dela. Seria quase como nossos músculos. Mas como é que esse trem gelatinoso fica preso no corpo dela? Aí entra a epiderme, que seria o equivalente à nossa pele, que protege os nossos músculos revestindo o nosso corpo. A epiderme envolve a mesogleia para que ela não seja só uma gelatina frouxa espalhada pela água. Então ela tem uma forma devido à epiderme. E como eu disse antes, ela tem a boca que tem a mesma função de um ânus também. Ou seja, o alimento entra e sai por ali. A cavidade gastrovascular, que é o que dá o nome a esse grupo, selenterados, tem o nome de selêntero, onde o alimento é digerido e, consequentemente, depois sai pela boca. Mas como é que a gente pode colocar alguma coisa para digerir dentro do corpo sem algum outro tecido de revestimento? Porque senão a gente se digeriria junto. Então, dentro da água-viva existe um tecido chamado gastroderme, que seria como a epiderme, que dá a forma da água-viva, no entanto, dentro dela, para que a digestão não afete ela mesma. Seria igual o tecido no nosso estômago. Como é que a gente digere com ácido e não se queima? Então, essa gastroderme tem a mesma função que o tecido do nosso estômago. E por fim, todos os quinidários possuem tentáculos com células urticantes chamados quinidócitos, que, como o Bruno disse antes, elas têm substância urticante quando em contato com a nossa pele e acabam queimando. Os tentáculos têm a função de prender o alimento e levar até a boca. Os quinidários podem se associar em colônias, ou seja, vários indivíduos formando uma estrutura só que é mais versátil do que se fossem eles sozinhos. E cada um desses indivíduos recebe o nome de zooide. Então a gente vai ver a foto da caravela portuguesa, onde tem o pneumatóforo com a crista. Esse é um zooide só. A única função dele
é servir como um balãozinho de ar para a caravela não afundar. Aí ela fica assim, boiando em cima da água. Aí embaixo dele, a gente tem os gonozoides, que são indivíduos da colônia que se especializaram exclusivamente para a reprodução. Ou seja, quando chega a época reprodutiva da caravela portuguesa, são eles que vão liberar os gametas e produzir eles. Abaixo dos gonozoides tem os dactilozoides. Do latim, dáctilo vem de dedo, e a função deles é para capturar alimento. Ou seja, por algum acaso o peixinho não viu a caravela portuguesa e acidentalmente encostou nela. Eles vão ser paralisados com a substância urticante do veneno delas, e esses dactilozoides vão puxar o peixe para cima até a boca. E por fim, os tentáculos, que têm a função de defesa. Vocês nunca vão ouvir falar que água-viva atacou alguém. Até porque elas só ficam paradas boiando assim. E a caravela portuguesa mais ainda, porque ela depende mais da maré do que o próprio movimento, diferente das medusas, que pode se contrair para jogar um jato d'água e ir para frente. Elas só ficam boiando na maré esperando a sorte para conseguir alimento ou não encalhar em uma praia. Então, esses tentáculos têm a função de defesa, mas também ajudam na captura de alimentos. Então, se você queimar numa água-viva, não foi ela que te atacou, foi você que acidentalmente encostou nela. Outro exemplo de colônia que a gente dá muito é o coral. Cada coral é formado por milhares de pólipos, que eu não sei se vocês lembram do slide passado, ou retrasado. Os pólipos, eles são uma parte da época reprodutiva das medusas, aquela parte séssil, ou seja, não se mexe. No caso dos corais, milhares de pólipos se juntam e ficam lá, capturando alimentos em suspensão, ou alguma larvinha de peixe que esteja passando, e eles também têm tentáculos, igual nessa imagem do lado do coral. Eles seriam como uma água-viva de ponta-cabeça. A boca, os tentáculos na parte de cima em vez da de baixo, e a cavidade gastrovascular, o celêntero, fica ali embaixo, no meio deles. E agora nós temos os quitenóforas, né, que são parentes do quinidário, nós podemos dizer assim. São parentes das águas-vivas, dos corais, das anêmonas, mas eles têm as suas particularidades. São todos esses animais que vocês estão vendo nas fotos brilhando aqui, e são conhecidos também como geleia pente. Só que uma diferença dos quinidários é que esses quitenóforos, eles não possuem aquelas células urticantes, aquelas células que vão queimar quando você encostar nele. Esses animais, no lugar dessas células urticantes, possuem células adesivas, né, que funcionam da forma que, quando eles precisarem se alimentar, eles vão prender a sua presa, né, por meio dessa substância pegajosa. E esses animais também não são encontrados com tanta facilidade quanto uma água-viva, por exemplo, que você pode ver até na orla de uma praia. Esses animais, eles são encontrados em grandes profundidades, né, nas zonas mais abissais que nós não conhecemos tanto, né? E por isso eles possuem toda essa bioluminescência, essa capacidade, né, de produzir luz e produzir todo esse efeito bonito que vocês estão vendo na foto. E esses animais, né, eles vão se alimentar, perdão, principalmente de plânctons, protozoários e larvas de peixe, né, seres vivos menores que estão vagando, né, nessa zona abissal, nessa profundidade aqui, eles vão grudar e vão se alimentar desses animais. Então, a anatomia de um quitenófora não é tão diferente da de um quinidário. Eles são bem parecidos. As principais diferenças é que o quitenóforo possui algo chamado canal aboral, que às vezes você pode ler como canal anal também. Mas, por eles possuírem digestão incompleta, esse canal anal, o canal aboral, não vai servir para excretar fezes, não é para fazer cocô. Eles são para, por exemplo, engolir muita água junto com o alimento, então eu vou expulsar essa água pelo canal aboral. Ou então, caiu alguma pedrinha dos meus cílios e acabou entrando na minha boca. Como pedrinha não vai ser digerido, eu vou tirar ela pelo canal aboral. Mas o cocô delas vai sair pela boca também, igual das águas-vivas. Assim também como os quinidários, eles possuem tentáculos, mas a diferença é que os quitenóforos não possuem os quinidoblastos, possuem os quitenoblastos. O que muda só o comecinho do nome, mas é porque nos quinidários a substância que eles têm é urticante, queima.
Nos quitenóforos, a substância que eles liberam para capturar alimento nada mais é do que uma cola, um super bonder para fazer eles grudar e depois os tentáculos levar direto para a boca para o animal conseguir se alimentar. Sobre a locomoção deles, é importante lembrar que esses animais se chamam esponja pente. Não. Sobre a locomoção deles, é importante lembrar que o animal se chama geleia pente. Mas por que pente? Porque ao redor desses animais possuem centenas de cílios que ficam lá batendo na água, possibilitando que esse animal se locomova para onde ele quiser. E agora um pouco sobre o sistema corporal dos quitenóforos, né, que é esse animal tão diferente aqui, a gente vai ver como ele funciona basicamente. O seu sistema digestivo é bem simples, é formado por uma boca, uma faringe ciliada com poros e um estômago. Então não é um sistema digestório completo, né? Já o sistema nervoso deles é formado por uma rede subepidérmica, então é uma rede embaixo da sua epiderme, assim como os quinidários também. E é localizado abaixo das fileiras de pente. Então, vocês lembram do Tonhão falar que ele tem várias fileiras de pente ao redor do seu corpo, formado por cílios. Abaixo dessas fileiras vão estar as redes, né, formando o sistema nervoso desse animal. Por mais que seja um sistema nervoso simples, ainda é o sistema nervoso dele. E ele também possui uma coisa que é diferente, que é o sistema sensorial, né? O sistema sensorial desse animal, ele vai ajudar esse animal a ter um equilíbrio. Então, quando esse animal tiver num plano horizontal, por exemplo, ele vai saber para onde ele tem que ir, ele vai saber no plano que ele está, se ele está num plano horizontal, por exemplo, ou se ele está num plano vertical. É um sensor, né, desse animal que tem essa capacidade por conta dessa estrutura chamada estatocisto, né? É esse órgão responsável pelo equilíbrio do animal. Agora, falando um pouco mais sobre como esses animais se reproduzem, aqui a gente consegue ver alguma diferença comparado com os quinidários. Porque no quinidário eles podem ser por brotamento, por exemplo. Aqui a maioria não faz brotamento, mas algumas espécies conseguem fazer. Ou seja, se cortar uma partezinha delas, vai nascer um outro indivíduo. Mas a principal diferença é que, por exemplo, nas medusas, que primeiro tem a larva que forma um pólipo antes de formar outra medusa, aqui, quando os gametas se fecundam, formam uma larva que tem um nome diferenciado. O nome dessa larva é cidipoide. E essa larva não vai virar um pólipo. Ela vai se desenvolver em crescimento até se tornar um quitenóforo novo. E não tem metamorfose, nem alternância de gerações. Então, seria igual a gente, nasce um bebezinho, aí depois ele só vai crescendo até se tornar um adulto. Aí no caso dos quitenóforas, é uma larvinha que vai se alimentando, crescendo em tamanho, até se tornar um quitenóforo adulto. E vale a pena sempre ressaltar que eles são hermafroditas, ou seja, monóicos. Então, eles liberam tanto gameta masculino quanto feminino. Raras espécies são dioicos, ou seja, tem um indivíduo macho e um indivíduo fêmea. Porque, às vezes, esses indivíduos ficam numa zona tão profunda e tem tão poucas espécies, no total existem 100 espécies de quitenófora. Então, fica difícil eles ter, por exemplo, um macho e uma fêmea separados por quilômetros de distância. Então, ocasionalmente, compensa mais eles serem hermafroditas para ter os dois gametas. Vimos, né, nessa aula que tanto os quinidários quanto os quitenóforos, eles são bem parecidos, né, mas cada um tem suas particularidades. E só para a gente relembrar algumas das semelhanças e diferenças que eles possuem, né, e que diferem esses animais, nós temos então aqui, né, as semelhanças, por exemplo. Ambos possuem celêntero, né, que é o que dá o nome para o grupo de celenterados, né, que é a cavidade do intestino dele, o intestino oco. Eles possuem também a boca, né, cheia de tentáculos ali para agarrar os alimentos. São animais dipoblásticos, né? E tanto os quinidários quanto os quitenóforos contêm organismos móveis, né? Então, existem organismos livres ali, né? Nadantes. Os quinidários, os quitenóforos também fazem fertilização externa, né? Ou seja, fora do corpo, né? Do seu organismo, eles conseguem fertilizar. Ambos, né? Têm um sistema nervoso. Começa lá nos quinidários, né? Os primeiros animais a possuírem o sistema nervoso, mas os quitenóforos também têm. E eles não têm a cavidade, né, que separa entre o corpo ali e o tubo digestivo. Eles têm a mesogleia no meio, né? Tem o corpo
toda a mesogleia, que é o que forma aquela estrutura gelatinosa dele, né? E o tubo digestivo. E agora falando um pouco sobre as diferenças, quitenóforos não possuem estágio de pólipo, igual a gente falou anteriormente. Depois que os gametas se encontram, eles viram uma larva e essa larva não forma um pólipo. Ela se desenvolve direto até um indivíduo adulto, não possui alternância de gerações, diferente dos quinidários. Água-viva, para antes de ser uma medusa, ela tem que ser um pólipo. Os quinidários possuem alternância de gerações, que a gente já falou, ela vai alternando entre medusa, pólipo, enquanto os quitenóforos vai de quitenóforo para quitenóforo. O que muda é a larva. Os quitenóforos são exclusivamente marinhos, enquanto alguns quinidários conseguem sobreviver em água doce, que são o caso de algumas hidras. E, por fim, os quinidários são sésseis ou nadadores livres, enquanto os quitenóforos nadam pelas fileiras de pente, igual hidra e coral. Hidra é um animal que ele fica sempre no mesmo lugar e coral também. Enquanto os quitenóforos, eles usam os cílios ao redor deles, vão balançando e nadando para onde quer. Dos organismos dos quinidários, que são livre nadantes, são as medusas apenas, que conseguem falar, eu quero ir para tal lado, então eu vou. Diferente dos quitenóforos, que todos eles conseguem nadar livremente e decidir para onde vão. Enfim, a gente espera que vocês tenham gostado. A gente trouxe essas informações aqui hoje porque a gente achou muito importante para o conhecimento de vocês. E é algo que, por exemplo, estou conversando, um amigo seu falou, uma vez foi queimado por água-viva. Aí você pode falar, mas você sabe como é que a água-viva funciona? E explicar para eles. É uns conhecimentos que a gente vai levar para a vida. E também uma coisa importante que a gente não falou, mas é só um conhecimento de vida mesmo. Se alguma vez te queimarem com água-viva, passa xixi ou vinagre. Isso é tudo que eu tenho a dizer. Bruno, você tem alguma coisa mais a falar? Agradecer a todo mundo que assistiu a aula até aqui, né? A gente espera que vocês tenham gostado e tenham tido um bom tempo assistindo e tenham adquirido, né, um pouquinho mais de conhecimento ou tenham achado alguma coisa interessante pelo menos. E é isso, a gente se vê numa próxima aula.